Hello students, how are you? This is Teacher Carlos again, and let's start our class number 23. Nós vamos começar a nossa aula, tá? Mas antes disso, um recadinho aí, ó. O pessoal que está assistindo as aulas pela televisão e fazendo as atividades aí, não esqueçam de entrar em contato com a escola de vocês para poder levar o material até lá, tá bom? Para que seus professores possam corrigir e lançar a presença e as notas de vocês, ok? Então vamos começar aqui, mas antes vamos relembrar rapidinho o que nós conversamos na aula anterior. Ó, nós lemos, interpretamos e aprendemos a fazer tirinhas. Lembra que eu mostrei para vocês um passo a passo, né? De como você pode começar a criar as suas tirinhas. E a gente revisou também o discurso direto e o indireto, né? Só para a gente lembrar, o discurso direto é quando você reproduz para uma outra pessoa num outro momento exatamente o que alguém disse, né? E na escrita vem entre aspas. E o indireto é quando você reproduz, mas daí num outro momento também, mas daí você acaba mudando o tempo verbal, os pronomes. Foi isso que a gente conversou, tá bom? Para a aula de hoje, cujo título é My Wonderful Job is, meu incrível, meu trabalho maravilhoso é, nós vamos ler e interpretar um texto narrativo, nós vamos ter uma pessoa que vai estar narrando sobre a função, a profissão dela, tá? E a gente vai rever aqui algumas preposições e alguns phrasal verbs, tá bom? Então o objetivo vai ser a gente ampliar o nosso vocabulário, ok? Então vamos lá. Before reading, antes da gente fazer a leitura do nosso texto, nós temos algumas atividades que vai nos preparar para esse texto, tá bom? Nós temos um cara aqui, tá? Eu não vou falar muitos detalhes sobre a profissão dele, a roupa já diz tudo, né? Ele tem um capacete, ele está com uma roupa que protege bastante o corpo, ele tem uma luva e um extintor de incêndio ali. Daí ele fala assim, olha, I'm very delighted at my job. The possibility of saving someone's life makes me thrill. Então ele fala que ele tem muito orgulho do trabalho dele, né? Que a possibilidade de salvar a vida de alguém o deixa bastante animado, ok? Number one, what's his job? Qual é o trabalho dele? É óbvio que você já sabe qual é, mas eu quero que você escreva em inglês. O tempinho que eu vou dar para você fazer a atividade, caso você não saiba, dá para você procurar no dicionário o significado da palavra em inglês. And number two, I am very delighted at my job is the same as. Essa expressão que eu, inclusive, já falei a tradução, né, sobre o fato dele ter muito orgulho do trabalho dele, pode ser substituído por uma dessas expressões que estão aqui embaixo. I am very proud of my job, I'm very mad at my job. Minha dica é, procurem aí nos dicionários de vocês, se for o caso, o significado de proud e de mad, tá? Estamos ampliando o nosso vocabulário. Não vou falar agora, porque eu quero que vocês façam. Sabendo o significado, você vai saber qual é a resposta. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer e a gente já conversa juntos aqui, ok?
Okay, so let's see the answers. Number 1, what is his job? He is a firefighter. He is a fireman. Okay, so bombeiro in English has two words. There are two possibilities. Nós temos duas possibilidades. Firefighter or fireman. Okay? And we can substitute. Nós podemos substituir I am very delighted for I am very proud. Proud, eu tenho muito orgulho, ok? I am very mad, eu tô com muita raiva. Então a palavra mad tem a ver com isso, beleza? Eu tô com muita raiva, tenho muita raiva, muito nervosismo sobre alguma coisa, ok? Alright. Number 3. Continuando ainda aqui, né, do mesmo texto aqui. The possibility of saving someone's life makes me thrill. The underlying expression is positive or negative. Eu quero que você dê uma olhada aí na sua pesquisa, se for o caso, a expressão makes me thrill, ok? Qualquer coisa você pode tentar procurar a palavra thrill e daí chegar à conclusão se ela expressa um sentimento negativo ou positivo. Como eu quero que você dê uma resposta em inglês, eu já comecei ela para vocês aqui, ó. It's, ok? Ou se fosse uma resposta mais completa, the underlined expression is, e daí você coloca uma das duas opções. Bora lá, vou dar um tempinho para vocês. Okay, so the expression makes me thrill has a positive feeling, ok? Então essa expressão ela tem uma carga bem positiva. Makes me thrill me deixa alegre, animado, ok? Alright. Number 4. Match the words to their definitions. Pessoal, essas cinco palavras aqui, da letra A até a letra I, são palavras que vão estar no nosso texto. A gente já adiantando o significado delas, o entendimento delas, vai ajudar no entendimento geral do texto. Então nós temos aqui garbage man, prejudice, grandson, cleanliness and pests. Ok? São 5 palavras. Aqui embaixo está a definição delas. Tá ok? Então assim, a ideia é você marcar aqui, né, colocar as letras dentro dos parênteses. Você pode colocar os parênteses aí no caderno de vocês. Procurem palavras cognatas, procurem as palavras que são parecidas. Por exemplo, garbage, garbage a gente repete ali, né? Daí você vai conseguir chegar à resposta. O que eu vou adiantar aqui para vocês é o seguinte. Garbage man, que significa gari, ok? Prejudice, preconceito. Grandson, na letra C, significa neto. Letter D, na letra D, cleanliness, limpeza. Pests, que seria
pragas, ok? No sentido de, sabe, de plantação, por exemplo, que às vezes pragas, não é o caso aqui de plantação, mas essa aqui é a ideia, tá bom? E aqui embaixo você vai dar uma lida com calma para você poder então chegar à resposta correta. Talvez o que eu poderia traduzir aqui para vocês, employed, que seria empregada, uma pessoa que tem um emprego, né? Mas o que talvez seria mais daughter, que não é cognata, que significa filha, beleza? Nós temos aqui a palavra livestock, que tem a ver com criação de pecuária, né? Criação de gado, tá bom? Livestock, ok? Daí eu acho que de resto você consegue entender de boa, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a atividade com calma, lendo, procurando as palavras, daí a gente já confere. Ok, let's check. Vamos checar aqui. A person employed to take away household garbage. É uma pessoa, então, Gary, né, garbage man, uma pessoa que ela tem um trabalho, que ela é responsável por levar o lixo das casas, ok? B, prejudice. Preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. Então, preconceitos são opiniões prévias que a pessoa acaba tendo e não são baseadas na razão ou na experiência. Tipo, você às vezes acaba falando de alguma coisa e você cria um preconceito sobre alguma coisa que você não experimentou. Então você não estava na pele da pessoa, né? Grandson, the son of one's son or daughter. Ok? Então grandson seria neto, né? O filho do filho de alguém. Ok? Cleanliness. The quality of being clean, a qualidade de estar limpo, limpeza. And pests, a destructive insect or other animal that attacks crops, food, livestock, and etc. Então, as pragas, né, são insetos destrutivos que atacam colheitas, animais, comida e etc. Ok? Great, let's move on. Nós temos aqui agora um texto, tá? Esse texto é uma narrativa que eu encontrei num site de narrativas da internet bem legal. No caso, eu encontrei esse texto em português e passei em inglês para vocês. E ele fala do Richard Lopes. E ele é daqui do Paraná, tá? Ele é da cidade de Telêmaco Borba. Então, a galera que está assistindo aí da cidade, ele é da cidade de Telêmaco Borba. E ele participou de uma entrevista em que várias pessoas de várias profissões falavam sobre a profissão dele, tá? Então vamos ler em inglês aqui comigo, daí já a gente vê a tradução. Bora lá.
Richard Lopes is 32 years old and works as a garbage man. His function suffers a lot of prejudice before society. Common sense treats this work as simple and some even disrespect it. Richard decided to say one of the saddest things he has ever heard about his profession. A lady once told her grandson that he should study not to become a garbage man, and said that while looking at me. Richard said he is very proud of what he does. He knows that he contributes to the street cleanliness, the fight against urban pests, and the maintenance of the environment. Every worker deserves respect. It doesn't matter the job they carry out. Então, de um modo geral, ele se apresenta, temos a idade dele, né? Ele fala que ele trabalha como gari e que a função que ele exerce sofre muito preconceito perante a sociedade. E que o senso comum trata a profissão dele como simples e algumas pessoas acabam até mesmo desrespeitando, né? Ele, então, na entrevista, ele decidiu contar uma das coisas mais tristes que ele já ouviu a respeito da profissão dele. Que uma vez, aí tem até um travessão aqui, né, gente, que é uma característica do texto narrativo quando você tem os personagens falando, né? Que uma vez ele ouviu uma senhora falando para o filho dela, para o neto dela, que o neto deveria estudar muito para não virar um gari. E essa senhora disse isso olhando para o Richard, né? Então ele se sentiu muito mal. E ele disse que ele tem muito orgulho do que ele faz, porque ele sabe que ele contribui para a limpeza das ruas, que a função dele contribui muito para a luta contra pragas urbanas, né, como ratos, baratas, entre outros animais que surgem, e também para manter, né, o meio ambiente. Daí ele termina dizendo que todo trabalhador merece respeito, não importa a função exercida, ok? Agora nós vamos fazer algumas atividades de interpretação, só que daí eu coloquei o pedaço do texto para que vocês possam procurar a resposta. O texto não aparece inteiro, para poder ajudar e facilitar, ok? Vamos ver aqui então, olha. Esse é o pedaço para que vocês possam responder número 1 e número 2. É claro que vocês já sabem as respostas, mas eu quero que vocês coloquem em inglês, beleza? What is Richard's job? Qual é o trabalho do Richard? What does his function suffer before society? E o que a função dele sofre perante a sociedade? Vou dar um tempinho para vocês. Okay, let's check the answers. Number 1, what is Richard's job? He is a garbage man. Okay, remember, garbage man. 2,
What does his function suffer before society? O que a função dele sofre perante a sociedade? A lot of prejudice. Remember, prejudice, preconceito. Eles sofrem muito preconceito, ok? Number 3, number 4. Does everybody respect this profession? Todo mundo respeita esta profissão? Was he happy about what he heard about his profession? Ele estava feliz sobre o que ele ouviu sobre a profissão dele, aquela história lá da senhora? A número 3 é para você dar uma resposta de sim ou não, e a número 4 também. Vale ressaltar o seguinte, né? O does, você responde com does na resposta, tá? Was, perguntou com was, usa o was para responder também, ok? Bora lá, daí a gente já conversa. So, does everybody respect this profession? No, some people disrespect it, ok? Então, além de você dar a resposta negativa, você pode completá-la justamente com o que a gente tem ali, que algumas pessoas desrespeitam, ok? Was he happy? No, he wasn't. Não, ele não estava feliz sobre o que ele ouviu, ok? Então, olha, a negativa do verbo was é wasn't. Ok? Sempre quando você tem alguma questão com o verbo to be, na hora da resposta você responde com o verbo to be. Ok? Beleza. 5 and 6. Did the lady want his grandson to become a garbage man? Se a senhora queria que o seu neto se tornasse um gari, de acordo com o que a gente leu. Você sabe a resposta, mas eu quero ela em inglês, tá bom? A pergunta aqui foi feita com did. Tenta lembrar aí das regras de como responder. How did Richard know that the lady was talking about him? Como que ele sabe que ela estava falando sobre ele? Né? Qual foi a dica que ele teve ali naquele momento da conversa que ele sabe que era sobre ele que ela estava falando? Ok? Pega no texto essa informação e reproduz ali, na resposta. Façam aí, pessoal, a gente já confere.
Okay, so let's see. Did the lady want his grandson to become a garbage man? No, she didn't. Ela não queria que o neto se tornasse um gari, né? De acordo com o que ela tinha falado ali. A pergunta foi feita com did, pessoal, a negativa é didn't. Caso você dê ou queira dar uma resposta completa, você repete o resto. No, she didn't want his grandson to become a garbage man, ok? And number 6, a número 6. How did Richard know that the lady was talking about him? Because she was looking at him while speaking. Como que ele sabe que ela estava falando sobre ele? Porque ela estava olhando para ele enquanto falava. Então, é um exercício de interpretação e vários desses exercícios você consegue retirar do texto o que é para ser usado na resposta. Ok? Alright. 7 and 8. Outro pedaço do texto, beleza? What are Richard's duties? Quais são as obrigações do Richard? The phrasal verb carry out, você lembra que eu falei no começo da aula que a gente ia dar uma retomada nos phrasal verbs? Então, o phrasal verb carry out que aparece bem aqui no final, ó. Quando ele fala, ó, every worker deserves respect. It doesn't matter the job they carry out. De acordo com o que a gente conversou, inclusive eu tenho quase certeza que esse phrasal verb apareceu em alguma aula aí para trás, tá? Carry out significa execute, executar, or take something, levar alguma coisa, ok? Se for preciso, dá uma olhada no dicionário de vocês aí. Bora lá? Vou dar um tempinho e daí a gente já confere. Okay, let's check. Number 7. What are Richard's duties? Quais são as tarefas dele, né? As obrigações dele, do Richard? He cleans the streets, fight against urban pests, and help the environment. Então ele limpa as ruas, ele luta contra pragas urbanas e ajuda o meio ambiente. Ok? The phrasal verb carry out significa o quê? Carry out. Execute, executar, ok? Então, carry out, executar. Seguinte, eu já vou falar para vocês um pouco melhor sobre phrasal verbs, daí nos próximos slides eu vou retomar, tá ok? Mas antes dos phrasal verbs, a gente vai falar um pouco de preposições, ok? Por que eu fiz essa diferença? Porque para a gente poder não confundir quando você tem um verbo seguido de uma preposição e um phrasal verb, beleza? Então já a gente retoma sobre os phrasal verbs. Aqui é o seguinte, eu tirei, na verdade, na hora que eu estava preparando essa aula, eu printei, fiz um print mesmo daquilo que eu mesmo preparei
esse pedaço que está aqui, ó, mais do lado esquerdo da tela de vocês, apareceu na nossa aula, tá bom? Então, o que vocês irão fazer na número 1? Read the parts taken from our class and complete. Eu quero que você olhe aqui e preencha as lacunas com o que está faltando, justamente com as preposições. É bem simples, é só você olhar e você preencher ali, ok? Daí a gente já conversa. Vou dar um tempinho bem rápido para vocês poderem fazer isso. Ok, let's check here. Vamos ver então, olha. Looking at me. B, very delighted at my job. C, very proud of my job. And D, very mad at my job. Então é o seguinte, pessoal. O que eu tenho para falar para vocês sobre preposições? O grande problema é que não há muitas regras específicas. É aquilo e pronto. Se você para pensar, você vai ter... Se você procurar, por exemplo, tanto na internet como em várias gramáticas, você tem listas de verbos e listas de adjetivos com as suas preposições equivalentes. E não tem explicação do porquê que ela é utilizada. Tá ok? Então, o que eu digo é o seguinte, uma boa estratégia para memorização de preposições é o uso. Então, o máximo que falar, que escutar, que você lê, você entende que very mad at my job, com muita raiva do meu emprego. Mas se você tem raiva de alguém ou de alguma coisa. Nesse caso, no inglês, seria a preposição at. Aí o cara chega e pergunta para o professor, mas por que é at? Não há uma explicação, ok? É aquela preposição e pronto, né? Uma possível explicação talvez seria que buscar na etimologia da língua, em toda a evolução do idioma lá do inglês medieval até o presente, né? Mas não é exatamente o que nos cabe agora, tá bom? Então, preposições é prática. De tanto você praticar, você memoriza o uso delas, ok? Beleza, então vamos lá. Como eu disse, é prática, vamos praticar. Complete with your own ideas. Aqui é para você completar com as suas ideias. Eu tenho aqui, olha, I am very proud, eu tenho muito orgulho. I get mad, eu fico com raiva quando alguma coisa acontece. When I wake up, I look. Quando eu acordo, eu olho. Eu preciso que vocês preencham com a preposição e dê a sua ideia. As preposições você já tem aí no caderno de vocês, porque é o exercício que a gente acabou de fazer. E daí pense em alguma coisa bem simples, né? Ah, eu tenho muito orgulho de quê? Sei lá, da minha família, por exemplo, ok? O que quer que seja. A ideia é praticar as preposições. Bora lá? Daí a gente já conversa aí.
Para esse exercício aqui, eu coloquei as minhas respostas, assim. Eu pensei em qualquer coisa e coloquei, mas cada um colocou a sua aí, tá bom? Então, olha só. I'm very proud of my family. Eu tenho muito orgulho da minha família. Então, a preposição proud, a preposição que segue a palavra proud é o of. Proud of. I get mad at my brother. Eu fico com raiva do meu irmão. Então, mad at, essa é a preposição. When he pisses me off, quando ele me irrita, ok? Quando ele me deixa brabo, ok? Me chateia. When I wake up, I look at my cell phone. Quando eu acordo, eu olho no meu celular. A primeira coisa que eu faço, por exemplo, né? Então, look at é a preposição. Então, já vamos memorizando aí, olha. Proud of, mad at, look at, ok? Alright. Agora os phrasal verbs. Normalmente os phrasal verbs é o seguinte, você tem, nós já falamos sobre isso também, mas a gente está recapitulando, né? Você tem um verbo e ele sempre vai ser seguido de uma partícula, que pode ser uma preposição, por exemplo. Só que, na hora da tradução, não dá para você traduzir literalmente. Proud of, orgulho de. Nos phrasal verbs não é assim que funciona. Os phrasal verbs mudam completamente o significado. Vamos pegar como exemplo carry out. Se você pegar a palavra carry sozinha, ela significa carregar. Carry out, executar. Aí você pensa, o que tem a ver carregar com executar? Nada, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é um phrasal verb, um verbo frasal, que daí muda completamente o significado dele. Como que eu vou saber? Colocando na prática, buscando em contextos. É a melhor maneira, tá ok? Porque de maneira isolada, você pode ter problema na hora de interpretar. Então aqui, olha, eu botei aqui vamos fingir que esse era o Richard, lembra? Né? Daí ele fala assim, olha, I can't put up with prejudice. We should do away with it. Eu tenho dois phrasal verbs, put up with, e no número 2, o do away with, ok? Cara, literalmente nem dá nem para você traduzir palavra por palavra, tá bom? Então a ideia é, o put up with significa agree with or tolerate. Significa concordar com ou tolerar. E o do away with significa eliminar, eliminate or make, fazer. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem, se preciso for, buscar no dicionário alguns significados e sozinhos tentem chegar à conclusão correta aí. Daí a gente já conversa. Ok, so let's see. Put up with, tolerate. Gente, o verbo put sozinho significa colocar, pôr. Put up with, tolerar.
Eu não consigo tolerar com preconceito. I can't put up with prejudice. Ok? Do away with, eliminate. Do significa fazer. Aí você pensa, meu Deus, fazer e eliminar. Não dá para traduzir literalmente. Do away with, eliminar. Ok? Vamos praticar um pouco aqui com o nosso quiz. Olha só. Read. Nós temos aqui um panfleto, né, um poster, que diz assim: How to get rid of bad habits. Como se livrar de hábitos ruins. Get rid of, se livrar de, pode ser substituído por carry out or do away with. Do away with. Get rid of, se livrar de. Do away with, eliminar. Ok? E aqui seria a preposição. We must be proud. Qual é a mesma preposição que a gente usa com a palavra proud? At or of? Of. We must be proud of our good actions. Nós devemos ter orgulho das nossas boas ações. Ok? Vamos encerrar a nossa aula então. Nós hoje lemos e interpretamos um texto narrativo e aproveitamos todo esse contexto para poder revisar algumas preposições e phrasal verbs também, ok, pessoal? Então, olha só, não deixe de fazer as tarefas aí no Classroom, tirar as dúvidas que você tiver com seu professor, ok? And see you guys next class. Bye, bye.